sejam bem-vindos a mais um programa Santa Maria Argumentos. Aqui na nossa querida TV Santa Maria, canal 19, que você pega pela net ou pela rede mundial de computadores. E como o meu querido telespectador, que está aí no outro lado na salinha, já está cansado de saber, mas eu gosto de repetir, enfatizar que esta é a linha do nosso programa. Nesses estúdios desfilam as pessoas que fazem a diferença em nossa comunidade. E para não fugir à regra, hoje está aqui comigo uma pessoa super agradável, um homem inteligente, o Caio César Gomes. Ele é um psicólogo renomado, foi psicólogo da nossa UFSM, agora está atuando no seu consultório particular. Ele é um clínico da psicologia, não é? Como tu gosta de falar. Isso mesmo. E como agora, por que ele foi, ele gentilmente, obrigado, né? Ele gentilmente atendeu ao pedido da nossa produção para estar aqui nos nossos estúdios, nós vamos falar, tu vai falar, né? Lógico, sobre, entre outras coisas, sobre a ansiedade, que eu vi que tu andou postando no material, que a ansiedade é um grande mal, né? Não digo que seja o maior, mas está perturbando as pessoas nesta vida, na vida moderna, correto? E outro que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, que chega essa época, tu vê, nós estamos findando novembro, já iniciando dezembro, quer dizer, um passinho para o Natal e Ano Novo. São festas tradicionais no calendário ocidental que mexe com o sentimento das pessoas, né? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Tu não é estreante nesse programa, tu te sinta em casa, por favor. Obrigado, Berinácio. Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui de novo nessa emissora, no teu programa, não é? Também é muito bom conversar contigo, tem uma fala fácil, tal. Mas, de fato, né, vivemos assim uma época de muita preocupação com o que está por acontecer, porque acontece todo dia uma coisa diferente. A nossa sociedade, nossa sociedade que eu digo não só Santa Maria, Brasil, mas de uma forma internacional, hoje é movida pelas inovações tecnológicas. E as inovações tecnológicas cada vez mais nos trazem benefícios, mas nos exigem muita coisa, muita adaptação, muito processo de reformatação de nossos conceitos, do nosso aprendizado que nós tivemos, principalmente numa idade mais como a minha, por exemplo. Né? Os novatos são novatos, já vêm com esse conhecimento. Mas os mais maduros passam por esse processo de chamamento, de equalização do conhecimento. E isso gera uma certa ansiedade, porque parece que dá uma sensação para algumas pessoas de que o seu conhecimento que adquiriu durante toda a vida, ele perdeu um pouco do sentido. Exatamente, claro, porque tendo, claro, a gente tem que ter observações, observar a fonte, né? Porque hoje qualquer dúvida tu recorre à internet, bem ou mal ela te informa, não é? Exatamente. Se não tem um olhar mais apurado e ver o que é verdade ou não, que eu acho que o grande drama é esse, é ver o que é a internet, ela ter acesso ao conhecimento, mas tem muita fonte que não é legal, né? Isso em nível de redes sociais, né? Sim, meio de comunicações. Claro. Sim, isso sim acontece, porque viraliza. E desculpe, cara, a ansiedade, eu acho que eu como leigo, mas observando familiares, amigos em geral, e a internet, as mídias sociais estão cada vez mais rápidas. Se demora um pouquinho, daí acho que daí tu acha que tu já está ficando para trás, né? Se tu ganhou uns likezinhos, meia dúzia de likes, uma dúzia de likes numa postagem que você fez, se você não recebeu aquilo, você já acha que isso mesmo. Não está agradando. Ninguém está me vendo, né? Ninguém está me vendo. Mas isso é uma parte da tecnologia, né? A parte que se podemos dizer assim, a parte, né, que eu me refiro mais é a questão do instrumento tecnológico que você usa. Certo. Né? Hoje, um parâmetro não é uma novidade, mas é um fato, que os automóveis estão sendo encaminhados para serem autodirigíveis. Exatamente. Né? A semana retrasada eu estive no Salão do Automóvel lá em São Paulo. E foi muito rico, porque eu tive a oportunidade de, através daqueles óculos de realidade virtual, vivenciar uma experiência de como seria um automóvel autodirigível, não é? E é muito interessante que você coloca aquele óculos, você senta e a roupa que você está é a roupa que você se enxerga sem enxergar o seu rosto, porque é como se você estivesse dirigindo. Claro. Então, você está dirigindo, aí dá um sinal no volante, você programa alguma coisa, que eu não sei o que é, eu só vivenciei a situação ali, né? Aparece na tela de cima, assim, como se fosse do satélite do seu carro,
e os outros carros na pista. Aí, no exemplo que eu vivenciei, a pessoa pega uma prancheta e está dirigindo e está desenhando. Aí anda alguns quilômetros, aí dá um sinal de novo, acende umas luzinhas vermelhas, você dá outros comandos, pega o carro de novo e vai para uma via onde você não vai andar de uma forma autodirigível, não é? Mas quilômetros e quilômetros você andou. Então o que eu quero dizer, não é? Que o que nos afeta enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto constituição de sujeito, é essa transformação que a sociedade passa, aquela disponibilidade de acesso a instrumentos que pouco tempo atrás você imaginava numa situação de ficção. Não é? E essa situação de ficção, hoje ela se torna realidade e palpável. Não é? Então isso choca muito. A ficção ficou muito próxima da nossa realidade. A ficção antiga é a realidade. Exatamente, claro. Ela é a realidade. Mas foi muito rápido isso. Né? E está cada vez mais rápido, não é? E cada vez será mais rápido. Então a assimilação também, de certa forma, quando falou para as pessoas acima dos 40, vamos dizer assim, é muito mais impactante, né? É muito mais impactante porque ela recebeu uma formação ainda muito ortodoxa e tradicional. Naquele conhecimento dado, naquele conhecimento praticamente pronto. No outro ritmo. No outro ritmo, com mudanças mais sensíveis, não é? E que não é mais assim. Se a gente for assistir novela, por exemplo, não é? Ou uma série, essas sériezinhas que todo adolescente gosta de assistir, em um capítulo, não é? Somente, você tem uma variabilidade de situações que você nem se acostuma com uma possibilidade que os personagens criados, que a trama criou, e já vem mais 2 ou 3 situações que você já nem imaginava. Né? Então eu fico pensando hoje, como psicólogo, né, que antigamente se falava que a televisão era um instrumento passivo, não é? Que a pessoa ficava ali e ficava assistindo. Não é? Hoje eu não sei se ela não está sendo usada para agilizar o teu processo de associação mental. Sim. Onde tu não te acostume mais com uma situação dada e sim esteja pronto, porque vai em seguida acontecer uma outra. A tendência é que tu seja cada vez mais interativo, né? Mais interativo. Tu escolhe o final que tu quer, já estão fazendo isso. Também. Né? Também. Escolhe, tem 2 ou 3 versões. Escolheu o final A, o final B. Né? Exato. Mas isso é verdade, então isso causa... Agora tu imagina, se causa espanto numa pessoa de 50 anos, vamos dizer... Imagina uma pessoa com 80 anos. Pois é. Não é? É muito incrível. Por isso que nota. É muito incrível. Né? Eu tenho parentes que com 70 não mexe nem em celular. Mas tu sabe que isso que tu diz, Belinazzi, é muito importante. Porque nós temos sentido de viver, enquanto espécie humana, enquanto nós estamos interligados com o contexto. Claro. Se nós caímos nessa compreensão de que eu sou velho demais para acompanhar o que está sendo me disponibilizado, tu vai ficando à margem. Eu vou me retirando. Exatamente. E eu vou perdendo a minha velocidade e a minha vontade de estar vivo. Em contrapartida, eu vejo também pessoas que têm 80 anos e manuseiam o celular, tem Instagram, tem o Face e tal, são dentro das suas limitações. Esses tempos eu recebi uma cliente de 75 anos, né? Deprimida, assim, triste, eu diria mais triste do que deprimida. Mas a minha vida é uma rotina, eu me levanto, não faço nada, não quero fazer, mas o que eu vou fazer? E uma professora com uma habilidade poética muito grande, ela trouxe umas poesias tal para eu dar uma olhada, assim, muito lindo. Aí nós começamos a conversar e a trabalhar, isso vai indo, né? Não é num dia só, é toda uma série de encontros que se tem. E ela começou a se dar conta, né, que ela tinha coisas para fazer com essa idade. E ela começou a se envolver com um neto que apresentou algumas variações de comportamento adolescente, que lhe preocupou muito, mas também lhe fez reciclar muita coisa para compreender o que se passava com aquela pessoa. Aí ela começou a se dar conta que tinha programas na cidade, ofertas na cidade de alguns cursos, onde ela poderia exercitar suas habilidades cognitivas. Ótimo. Né? Bom, é outra pessoa. Desenvolveu o seu lado poeta, não é? Exatamente. Então, esse lado até que eu vou dizer assim, ela até que guardou porque ela se envolveu com tantas atividades, nesse caso específico, porque eu acho linda essa habilidade, mas com certeza ela vai retornar. Porque é uma arte, não é? É uma habilidade de poucas pessoas. Mas ela se envolveu com tantas coisas, não é, que hoje ela está com o marido em férias, motorhome, passeando
aqui pelo Rio Grande do Sul, Ótimo. né, se divertindo. Quer dizer, uma pessoa que estava triste há 8, 10 meses atrás. Que ela estava meio sentindo meio fora do contexto. Fora do contexto. E o que ela dizia? Eu não mexo em celular, eu não entro em Facebook, quando ela começou. Né? Agora ela já entrava em Facebook e estava aprendendo a lidar no Facebook, mas com o celular, não no notebook nem no desktop, né? Mas no celular. Então tinha uma menina que ia 1, 2 vezes por semana, deve estar indo ainda, deve ensinar, ensinando no celular como ela faz todas as ações que o celular pode lhe oferecer. É porque hoje todo o acesso, tu resume a um Android, a um iPhone, né? Tem tudo ali. Sim. O processo de marketing, né? Hoje, esse processo de marketing digital hoje, quem vende, quando diz assim, qual é o instrumento de mais-valia do marketing? Aí ele puxa e mostra um celular, claro. Que ele faz tudo por ali. Tu chega num determinado lugar e já, no Google Maps ali, já indica que tu está naquele local. Sim. Daqui a pouco, se ele está em já te manda uma mensagem. Sim. Então, as pessoas estão cada vez, e a sociedade toda está assim, cada vez mais interligada. Mais interligadas. E esse fato de estar interligado... Isso te causa um certo estranhamento, claro. Mas também é o que te chama para a vida, né? Claro, é o que te chama. Tu fala com as pessoas de longe, como se estivesse aqui. Isso não é novidade que a gente está falando. O que está se constatando hoje não são mais os anúncios do que a digitalização possibilita, e sim estar vivendo isso de uma maneira intensa. Isso. Isso é que chama a atenção hoje, né? Porque dizer globalização, dizer o mundo digital, se sentir realmente vivo, né? Isso. Então, eu questiono alguns pensadores que dizem assim, o próprio Bauman diz isso, né? As pessoas que estão sempre voltadas no celular são ansiosas e perdidas no mundo, né? Ele dizia, porque já faleceu o Bauman, né? Mas eu fico pensando, será que no mundo de hoje é isso mesmo? Ou é uma característica? A ansiedade é uma característica humana. Sentir-se perdido no universo é uma característica humana que a filosofia não respondeu até hoje. Exatamente. Né? Será que não é um meio de tu poderes te expressar e te amenizar essas sensações, né? E ao mesmo tempo obter conhecimentos através desses instrumentos cada vez mais sofisticados e de maior alcance e em menor tamanho? O efeito pode ser dividido em duas partes, né? Eu acho que a ansiedade em aprender cada vez mais, né? Para que as respostas sejam como tu falou. Eu postei uma foto do meu cachorro. Eu quero que mais gente curta o meu cachorro aquele momento. Claro. Aí eu fico ansioso e nem tanta gente assim como eu imaginava curtiu. Mas em contrapartida, tu te sente integrado. Porque daí quantas pessoas que gostam dos cães, gostam dos animais, que tem várias causas, adoção, isso, aquilo, contra os maus tratos, e tu te sente parte daqueles grupos. Interagindo, exatamente, contribuindo, recebendo informações, isso. Não é? Um outro menininho de 16 anos que eu acompanhei uma época, uma das queixas eram duas queixas. Uma era que ele possivelmente fosse, como se diz hoje, dependente em videogames. Ele percebia isso ou ele foi... A mãe dizia isso. Certo. E que o menino tinha insônia, porque passava a noite em claro, né? Bom, esse menino, depois de algum tempo conversando com ele, se constatou que ele trabalhava com o celular. Os videogames têm avatares, esses personagenzinhos. E que esses personagenzinhos têm poderes. Não é? E ele trabalhava em terminais, eu não saberia explicar melhor, mas em terminais do software, onde ele expandia os poderes de alguns desses personagens. Deixava eles mais turbinados. E além disso, ele vendia essa criação que ele fazia. Ele ganhava um dinheiro. Então ele estava trabalhando, entendeu? Ele estava trabalhando. Só que isso tinha que ser feito de madrugada. Sim. Que era onde ele negociava com os outros que ficavam, claro, também. Então, nesse mesmo mundo dele. Nesse mesmo mundo dele. Então, é muito diferente. O menino, ele tem problemas de socialização? Talvez tenha. No mundo presencial, no dia a dia, porque durante o dia praticamente dorme, não é? Porque ele trabalha à noite. E tem alguma sintomatologia? Tem, junto. Mas ele está produzindo. Mas, de verdade, se é tão prejudicial assim, né? Quer dizer, não é, ele não faria parte de um conjunto de pessoas que está passando pela transição do mundo presencial e digital ao mesmo tempo? Eu acho que não tem volta, né? Isso cada não vez tem mais, volta. Né? E alguns, como eles, serão afetados.
E ele tem um bom relacionamento para conseguir efetivar negócios, né? Efetuar negócios. Pela internet, sim. Claro, então naquele grupo ele não é um fora do ninho, né? Ele não contribui, é um estranho fora exatamente, ele contribui, Exatamente. ele faz trocas, ele enriquece Claro. as pessoas com seu conhecimento, é enriquecido pelo conhecimento dos outros Isso. nesse sistema que ele estabelece. Então é um mundo diferente que se apresenta. Ele não é, está Bernardo? compartilhando aquele mundo deles, né? É que nem Isso. se tu é bancário. Tu vai conviver com os teus pares bancários, né? Naquela realidade. Perfeito, exatamente. Então, exatamente. Então, isso gera estranhamento para nós mais maduros. Pá, como é que o meu filho passa as noites em claro, né? Não frequenta direito Mas daí a tu escola. trabalhou, nesse caso específico, tu trabalhou a mãe também para perceber? Claro. Aí ela começou a pensar, não, mas ele trabalha? Não é? Porque até então era um dependente de Sim. videogames, né? Não, mas ele também trabalha, ele está ganhando dinheiro. Por isso então. É. Só que ele passa na geração dele, ele é um dos que está fazendo essa transição. É como se ele fosse um guarda noturno, ele trabalharia à noite e dormia. Mais ou menos isso. Não é, não. Mais ou menos isso. Simplificando para o entendimento, né? Sim, pelo horário que ele ocupava. Claro, sim, claro. Sim, exatamente isso. Então são diversas manifestações no comportamento das pessoas que estão sendo causados pela inovação tecnológica. E a inovação tecnológica era entendida hoje, acho que é de conhecimento comum, como a impulsionadora e que dá a velocidade das mudanças. Sim. Então, o mundo não pode mudar sozinho. Eu, como ser humano, nós, como seres humanos, as sociedades em geral, elas estão sendo afetadas por essas transformações. Mas a questão é, isso é negativo? Né? Ou isso é, como tu disseste, se eu não me engano há pouco, não tem volta? Não tem. Isso vai embora. Não tenho certeza que não tem. Vai parar toda essa evolução, vai começar, não tem como. Né? No máximo pode dar uma acalmada, e eu acho que não também, porque a tendência, quanto mais tu descobre, mais degraus, eu acho que mais um degrau é construído para te acessar mais e mais coisas, não é? Tu sabes que eu li alguma coisa nesse sentido assim, olha, que a velocidade com que o mundo digital está evoluindo, né, faz parte de composições de chips. E que um grande aceleramento, vamos dizer assim, que deu, uma aceleração que deu, foi quando sobrepuseram chips, que Sim. dobrou e triplicou a velocidade. Isso. Mas está previsto que lá para 2030, que é um ano que todo mundo está usando para várias coisas, para mudanças sociais, mudanças econômicas, mudanças mas lá por esses em torno disso, assim, né, que também vai haver um esgotamento. Onde o mundo digital, porque ele também precisa de base concreta, né, para poder evoluir, ele será esgotado. Então a velocidade com que as mudanças estão acontecendo, elas também amenizarão lá adiante. Né? Só que a pergunta é, o que virá depois? Porque alguma coisa vai vir depois. Vai ter surpresa, certamente. É que nem eles põem como deadline, assim, o final da linha 2030, o final, o final e início de uma nova era. Te lembra que falavam 2000? Veio rápido e não foi nada, o bug do milênio, criaram toda uma celeuma em torno do 2000. Eu passei incólume, tu também. Eu me lembro, na época eu trabalhava na rede, na RBS TV, nós fazíamos planejamento lá, quando faltava 6, 7 anos, para como chegar o ano 2000 mais preparado e tal. Não foi nada de absurdo, né? Nada, sim, porque, vamos dizer assim, a própria tecnologia vai te preparando para superar o que parece ser hoje um caos. Exatamente, claro. Mas esse caos se torna um ganho. Sim. Pela compreensão, não é? O que a gente tem que ficar de olho sempre é como isso nos qualifica. Não, e ficar de olho é importante, porque agora eu estou de olho no tempo. Ok. Que agora lá, o nosso amigo lá, o Lima, o Ademir Lima, está fazendo o sinalzinho que está terminando o primeiro bloco. Okay. Então, um papo agradável. Vamos fazer um pequeno intervalo, nós já voltamos. Okay. Meu querido telespectador, um minutinho, nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do nosso programa Santa Maria Argumentos. E hoje eu estou aqui com uma pessoa inteligente, dinâmica, um sujeito realmente diferenciado. É o nosso amigo psicólogo César Caio Gomes. Tá? Ele é um psicólogo, ele gosta de dizer que ele é um psicólogo clínico. E foi no primeiro bloco, quem porventura não assistiu ou pegou parte, foi um papo muito agradável sobre isso. Toda essa modernidade que nos afeta, por mais que tu se sinta mais direto ou indiretamente, que é o mundo da tecnologia. E segundo o nosso guru, Caio César Gomes, essas mudanças e essa rapidez, essa velocidade vieram para ficar. E talvez não, com quase certeza, que vão mudar muito. Então, Caio, vamos continuar nosso bate-papo. Tu falou bastante sobre o impacto da mídia digital, da informação. Tu falou o exemplo excelente que tu teve a oportunidade de brincar um pouco de um carro autodirigido, né? Que é importante, que até pouco tempo atrás, olha, vamos colocar 5 anos atrás, era coisas do filme do Jetson. Exatamente, né? Exatamente. E tu teve, então, acho que tudo isso aí não é só do computador, é em todo, né? Claro. Uma geladeira que tu programa tudo, ela já te diz o que falta na geladeira. Tá? Tu sabes que falando em carros, assim, né, lá nesse esse encontro dos automóveis, lá Sim, o Salão dos Automóveis, lá em São Paulo, tinha os protótipos dos carros elétricos, não é? Que eram robozinhos, assim. Tinha a carcaça, todo futurista, dentro não tem manivela, alguns não tem nem pedais, só o volante, né? E levíssimos, não é? Tipo assim, porque o motor é muito menor e tudo é muito mais simples. Sim, um carro elétrico. Pô, e novidades incríveis, não é? Mas a questão é exatamente essa troca, né, que se estabelece. Se eu começo a minha formação como pessoa assimilando o mundo externo, involuntariamente, porque não tem como não assimilar o mundo externo, que se dizia do papai e da mamãe, não é? Hoje é papai e mamãe e um monte de coisas que estão em torno deles, que medeiam a relação com eles, não é? Antigamente você tinha um aparelho que, se o bebê chorasse, você ouvia na cozinha, na sala. Uma baita tecnologia. Uma baita tecnologia. Hoje você vê o bebê. Facilita você ter a pressão cardíaca, arterial, batimento cardíaco, enfim, tudo no seu celular, longe da criança. Eu estava brincando esses dias, justamente com meu filho, ele tem 30 e poucos anos, que hoje inventa um aplicativo para tudo, daqui a pouco. Tu já notou? Tudo é aplicativo. Tu sabes que... Eu vou ter que ter um outro celular só para ter aplicativo. Tu sabes que esses dias aconteceu, e não só uma vez, algumas vezes. Quando eu trabalho com uma pessoa que tem oscilações de humor muito forte, né, eu tenho... Isso tecnicamente, como é que é o nome? Bipolar. Né? Bipolar, isso aí, tá, me fugiu a palavra. Mas eu uso uma folha de papel impresso com alguns quadrinhos, onde a pessoa se avalia e vai colocando bom, muito bom, ruim, péssimo, sim, vai fazendo um gráfico. Claro. Não é? E um desses adolescentes que a gente encontra na vida, que são muito ricos, muito inteligentes, né, muito informados nesse sentido de internet, quando eu propus isso para ele, ele puxou o celular e disse, mas eu tenho esse aqui, ó. Aí ele puxou um aplicativo que fazia mais do que a minha folhinha. Para ver as oscilações do humor. As oscilações do humor. Como é que está o seu estado de estar, eu chamo, né? Como é que está o seu estado de estar, assim, como você está durante o dia. Certo. E ali ele me mostrou. Então eu estou estudando esse aplicativo para ver se passo
a aplicar e trocar a minha folhinha por um aplicativo se vai ser positivo, por que não? Exato. Né? Então, como você disse, tem aplicativo para tudo. Tem. Né? Eu fico apavorado, é tudo. É para te estacionar aplicativo, para te chamar uma tela entregue aplicativo, aplicativo de banco, tudo tem aplicativo. Para mim, uma das novidades foi um aplicativo para usar meios de transportes urbanos coletivos. Você baixa o aplicativo, então você quer ir de uma região ou outra, principalmente numa cidade maior, né? Isso. E ele diz para você, você caminha tantas quadras, dobra à direita, pegue o metrô aqui. Aí você vai, lá adiante você troca pela linha amarela, anda não sei quanto e desce na parada X. Aí você sai, caminha mais algumas quadras e está no lugar onde você quer. Um aplicativo... Que orienta totalmente, claro. Coletivo, não é mais um Uber, não é mais um meio de transporte que você usa pessoalmente, assim, individualmente, não é? Então não tem, né, meninas, como isso não tocar nas pessoas. Não tem. Não tem como não tocar. Claro, como a gente faz com as demais atividades. Umas tu acha que é melhor para ti, outras nem tanto, não é? E tu tem a capacidade da escolha. Né? Mas agora está muito bom o papo digital, mas daqui a pouco nós vamos ter que ter um aplicativo para nos informar. Uma curiosidade que eu tenho, é um dos motivos que nós te convidamos, é nessa época, Natal e Ano Novo, por que a gente nota tanto, e tu vê, falta menos um mês para o Natal, e tu nota muita gente, tem gente que adora e tal, mas tem muitos também que me confessam, dizem, que o Natal é muito deprê. Agora gosto do início de ano, que do início de ano é mais festa, é champanhe, é espumante, é fogos. Fazendo uma brincadeira, talvez se já existam. Pois é, não, daqui a pouco tu vai puxar um aplicativo. Um aplicativo, por exemplo, nasceu, o seu ano foi assim, tá, beleza. Viu, pessoal, deixar bipolar não é que toma duas polar, né? Não é que toma duas polar. Bipolar é que tem oscilações de humor. Exatamente. Então, é interessante porque... Então isso tudo, viu, desculpe, nós estamos dentro do tema da ansiedade, e a ansiedade por essa época do ano, eu acho que gera também, porque, por exemplo, não sei, não conheço as tuas particularidades, digamos, tu tem um monte de parente que vai vir na tua casa, te causa uma certa... Porque às vezes vem 20 pessoas na tua casa, daí te tira do teu dia a dia e tal, né? Mas isso não é uma ansiedade, isso é uma preocupação que eu quero tratar bem quem chega na minha casa. Né? Mas tu não fica ansioso para que isso tudo dê certo? Mas quer ver como a gente... Uma ansiedade, eu acho que de certa forma ela te ajuda, né? Como a gente conversando, a gente vai buscando entendimentos, não é? E vai despertando associações mentais importantes. A ansiedade, como se sabe, ela é uma proteção para a gente. Sim. Se a gente não tem ansiedade, a gente não teria medos, a gente morreria. Exatamente. Quando que o problema da ansiedade ela é um problema psicológico? Quando ela se antepõe entre aquilo que eu quero fazer e a disponibilidade objetiva de eu fazer. Sim. E ela me impede de eu fazer. Né? Ela fica, me dá uma sensação de mal-estar tão grande, tão acelerado, que eu não consigo me concentrar e nem me encorajar para enfrentar o que qualquer pessoa sem essa ansiedade exagerada faria normalmente. Né? Aí é um transtorno de ansiedade. Certo. Aí já é uma psicopatologia. Tá. Agora, a ansiedade cotidiana, que ela vem sendo aumentada, se vê muito em pais, por exemplo. Né? Que eu gosto muito de falar meus casos clínicos, porque eles são para mim assim, uma elucidação da realidade. Sim. Tem uma menina que entrou num curso de Direito agora no segundo semestre. Era noturno. Os pais queriam que ela fizesse de novo o Enem, porque não queriam que ela estudasse à noite. Eu digo, mas como assim? Você fez uma conquista? Né? Aí ela tem uma inteligência muito boa, uma capacidade muito boa, e ela é muito festeira. Mas ela é festeira sadiamente. Claro. Né? Então ela tira notas boas e diz para os pais, fim de semana eu estou saindo, vou em tal lugar. Vou fazer, mas avisa, tem conversa com Mas os a pais. obrigação da educação dela está cumprida. Está cumprida. É isso aí. Mas os pais esqueceram que ela cresceu, se tornou uma mulher adulta, claro. ou pelo menos ficando mais adulta, né, com seus interesses, suas relações sociais, Exatamente. e que isso vai ser importante para a vida toda. Claro. Impedem que ela faça e tome as suas liberdades. Mas a questão é, está estudando, tirando notas boas, não é?
é saudável, tanto é que as pessoas convidam ela para passear e gostam dela nos grupos, Sim. não é? E ela interage bem. Então, essa ansiedade dos pais de não entenderem os seus filhos no mundo de hoje é que é preocupante. Né? Eu diria assim que a ansiedade maior, ela está no adulto médio. Aquele adulto, como tu colocasse uma certa hora, se eu entendi bem, 40, 50 anos. Isso mesmo. Que olha para baixo... Que ele está bem no meio dessa... E não entende o que essa gurizada está vindo com outra forma de pensar. E quando projeta o seu futuro pelo embasamento e conteúdos psicológicos que possui, não se vê avançando. Esse pai, então esse adulto, tempos atrás era modelo do adolescente. Claro. Hoje ele é uma ponto de interrogação. Exato. Ele é uma angústia. Claro. Entende? Claro. Porque ele não se vê mais como modelo. E ele também, essa angústia dele, impede ele ver a totalidade da verdade, né? Porque se ela cumpre todas as suas atividades, estuda direitinho, conquista boas notas, ela tem direito de se divertir. Então, voltando ao tema que tu propuseste, né? Que é essas angústias de final do ano, né? Uns ficam deprimidos, outros eufóricos demais. Isso. Mas eu acho que essas variações são aceitáveis. Certo. Né? Eu acho que o ser humano nada que seja uma patologia. Nada que seja uma patologia. Embora tenham pessoas que usam essas datas para definir suas vidas também, não é? Mas não é essa a questão. A questão é assim, que me parece que esse momento de final de ano, vamos pensar no Brasil esse ano, né? Quanta coisa aconteceu em nível político, né? Eleições, Copa do Mundo e todo esse preparativo que está acontecendo para um novo governo entrar em ação, não é? E dentro disso aquela pessoa, aquele sujeito em sociedade angustiado porque perdeu seu poder aquisitivo, perdeu seu emprego, tem expectativas de melhorias de vida. E às vezes a sua melhoria de vida depende de si próprio, mas às vezes não depende de si próprio, depende do contexto. Então, passa um ano e se avalia. O que eu fiz esse ano? O que eu fiz e o que eu proporcionei para quem está no meu entorno, não é? Sim, o momento de tu te avaliar, né? Te avaliar. Uma autoavaliação. Então, isso é importantíssimo, né? Sim. Então, isso é importantíssimo. Tu cresce como ser humano. Tu cresce como ser humano. Mas nós não podemos confundir o contexto político-econômico com as tuas motivações pessoais. O contexto político-econômico, ele é a base, ele é a condição para você se colocar em prática, para você se desenvolver. Mas se esse contexto não está propício, alternativas teremos que descobrir, teremos que criar para que nós possamos nos desenvolver. Senão nós vamos dizer assim, que a gente só se desenvolve em situações ideais. E não é isso. Em situações difíceis nós temos que criar, nós temos que usar habilidades que nós não costumamos usar diariamente. Então, temos que estar na luta, temos que estar constantemente. E a avaliação é essa. Vencer as adversidades, né? E a avaliação, no meu ponto de vista, nesse final de ano, é mais essa. É assim, ó, eu me identifiquei com o sistema político-econômico e fiquei esperando que me dessem oportunidade, ou eu fiz acontecer, fiz coisas mesmo num momento difícil. E fiz, talvez menos do que eu pudesse ter feito, mas eu fiz. Então, isso eu me avalio como positivo. Claro. Não é? Porque eu vejo que eu fiz o meu esforço de desenvolvimento pessoal. E o sentido da vida, como eu costumo dizer, é se desenvolver. Claro. Eu não vim aqui para ser político. Embora o ser político me ajude e me ampare nesse processo do meu desenvolvimento. E muitas vezes tu não consegue realizar um sonho em um ano, né? Claro. Então acho que tem que ter essa um pouco, porque às vezes as pessoas em geral costumam ser cruéis com elas mesmas, né? Tu te cobra demais, né? Então acho que tem que ver, tem projetos menores e tal, que depende só como tu bem falou, só da tua realização, do teu impulso, da tua atitude. Agora outros não, depende de uma série de outros fatores que às vezes tu tem que levar 1 ano, 2, 3, até uma década para concretizar esta realização. São duas coisas, né, Bernardo? Uma coisa é um projeto médio e longo prazo que eu tenho. Isso. E outra coisa é o que no meu projeto médio e longo prazo eu tenho que saber essas diferenças. Eu fiz nesse ano. Isso. Aquele que é a curto e a médio prazo. Isso, aquilo que esse ano eu fiz para dar o passo maior no final e aquilo que eu procrastinei, dando a desculpa de que o contexto não está ideal, não é? Daí me acomodei. Não, e tu procura terceirizar a culpa, né? Terceirizar a culpa. A culpa é do governo. A culpa é do sistema econômico. O governo tem umas costas largueiras, tudo é culpa do governo. Isso. Mas temos que cuidar sempre, né? Claro. Do que está acontecendo assim. Mas é evidente, claro, tu tem que estar ligadão, né? Como o termo dele tem que estar ligado,
Mas, sabe, eu acho que acima de tudo nós temos que ser verdadeiros com a gente mesmo, né? Tu não pode, porque eu noto isso, tenho familiares, tenho amigos, conhecidos assim que adoram o vitimismo, né? E hoje está muito em voga isso, se fazer de vítima, que a culpa sempre é dos outros. Não é? Que às vezes a culpa está em ti. E eu acho que tu falou muito bem, e o psicólogo todos de maneira deve trabalhar nesse aspecto, que tu sai mais fortalecido diante de uma adversidade. Isso aí eu acho que é inegável, né? E ninguém gosta de passar adversidade, mas elas vêm, acontecem. É que o meu pai sempre dizia, uma época que isso que ele já faleceu faz 15 anos, mas ele era um homem bastante viajado e tal, e ele me dizia assim, meu filho, hoje os pais estão pecando porque não querem que os filhos passem certas dificuldades. Porque ele vem de uma época que ele passou uma série de dificuldades. Teve sucesso? Sim, mas também saboreou muitas derrotas. E hoje, de maneira geral, eu sou pai, a gente tem a mania de super proteger os filhos. Eu acho que, de certa forma, no linguajar dele, ele diz assim, estão se criando pessoas mais fracas. Não é? Não sei se tu vê isso. Eu vejo, se tu me lembrou agora de uma associação que eu fiz, né? Assim, existem pelo menos 3 formas de vida, não é? Uma é aquela pessoa que acha que está sempre não pronta, sempre tem que aprender mais. Sim, sim. Né? E não faz. Aqueles os eternos estudantes. Os eternos estudantes. Isso. Estão 40 anos morando com o papai e estudando. O que tu faz? Eu estudo. Eu estudo. Vai trabalhar? Vou. O outro são os festeiros. Que tudo que fazem é motivo de festa. Né? Então fazem festa para isso, fazem festa aqui, passou no vestibular, passou não sei o quê, conseguiu um emprego, tudo é festa. Né? Mas a produção também, ela não é... mediana. Ela se torna um tanto assim preocupante. E aqueles que fazem. Sim. Né? Que começam errando, aprendem, fazem, erram, que são os fazedores, vamos dizer assim. Né? E os que põem a mão na massa. Que põem a mão na massa e que constroem alguma coisa. Claro. Né? Então, temos que ver que lugar nós estamos ocupando. Né? Muitas vezes, nesses processos de digitalização, de mundo virtual que eu coloco e que a gente vai e volta, né? Muitas pessoas não se sentem prontas para entrar. Mas se não entra, não aprende. Não. E se não aprender, está fora da realidade. Né? Mesmo quando tu sai de uma faculdade, é evidente que tu não está pronto 100% para assumir uma determinada profissão que tu mesmo escolheu. Só que tu tem que ir lá e ver o dia a dia, não é? Para colocar em prática tudo aquilo que tu passou 5, 6 anos estudando na universidade. Então acho que a gente tem que considerar muito assim, Belinazzi, telespectadores, né? Falar claro para os telespectadores. Tá? Eles vão achar que é a alegria, né? Você tem que ter alegria, você tem que gostar do que você faz. Você não pode perder essa coisa sensível de fazer uma troca e sentir que você enriqueceu e está sendo enriquecido, né? E que esse mundo estranho, esse mundo diferente, esse mundo tecnológico, acelerado, complexo, né? Ele é um passo a recém. Né? Eu às vezes me pergunto como é que tem pessoas que não querem ver esse mundo acontecer e que tiram as suas vidas. Sabe? Eu penso assim, que pena que eu não vou ver depois, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, entendeu? Porque o que eu vou perder? Porque tem algo de magnífico para nós viver, né? Sempre tem. Olha só hoje, às vezes eu faço esse pensamento, tu imagina, vamos colocar, não muito, 40 anos atrás ou 30 anos atrás, como a vida de um jovem era enfadonha, ou até de uma pessoa normal. Hoje tu não fica enfadonho em casa, né? Tem uma noite chovendo ou frio, tu tem 1000 opções de TV a cabo, de internet, disso, daquilo. Isso, mesmo em casa tu tem um mundo. Exatamente. Antes não, tu estava reduzido a uma televisãozinha e deu um radinho de pilha e definir. E uma antena que captasse aquela imagem, se tu perdesse aquela imagem. Às vezes uma antena com um bombril. Um seletorzinho, cheio de... Entendeu? Então, é verdade, tu tem como aproveitar essa tecnologia, usar a teu favor. Então, o que está por vir, né, Belinazzi, que a gente não vai ver. Não. E que pena. Isso é a maior angústia, é uma das fatores de ansiedade. Está faltando anos na nossa vida para usufruir de todas as maravilhas. A longevidade tem que aumentar. E aumentou bastante. Sim, mas aumentou por interesse de previdência. Claro, por decreto, quase. Porque não é bem assim. No Brasil, 71 anos, 72 anos, não é todo mundo, não é toda a classe que chega. Classe social que chega. Não é? Mas, assim, existe realmente uma perspectiva, um pensamento, né, e uma tendência de que
a longevidade está sendo ampliada. E que Sim. está. Se nós olharmos décadas atrás, 40, 50 anos era um bom tempo de vida. Exatamente. Né? Hoje se vai, de fato, a 60, 70, tranquilos, assim. Sim, Então, sim. mas é pouco ainda, né? Claro que é, muito mas o que pouco. eu te digo, é muito pouco para usufruir de todas essas maravilhas, as que tem e as que estão por vir. E as que estão por vir. Claro. Né? As que estão por vir são as que mais me fascinam. Claro. Porque as que estão aí, a gente mal ou bem, a gente está acompanhando. Acaba dominando, né? claro, acaba utilizando. Acaba utilizando. É como tu quer que tu pode não ser o transformador ou utilizando diretamente. Por exemplo, se tu embarca num avião, né? Tu está utilizando toda aquela tecnologia que eles estão cada vez mais avançados, mas tu só está usufruindo, né? Tu não é o piloto dessa... Tu não é o piloto. Né? E hoje eles falam muito assim, ó, em recombinações de tecnologias, Sim. que parece ser uma grande descoberta. E eles usam o Waze, eles que eu Pra digo autores, combinar, como exemplo. Né? O que é um Waze? O Waze é um GPS associado a uma rede social. Isso. São duas invenções que já existiram, que se juntaram e deu um plus muito Exatamente. maior e um conforto ao motorista que vai viajar, Claro. principalmente, vai se deslocar numa cidade mais complexa. Não, o dirigir se tornou uma grande brincadeira, né? Tu tem e também se torna momentos agradáveis. Por exemplo, eu lembro, eu viajava quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era inspetor de crédito rural do Bradesco, então eu viajava sozinho. Então, o meu carro não tinha ar-condicionado. E não é porque eu não tinha. Na época eram poucos carros que tinham No ar-condicionado. máximo um ar quente, olha lá. No máximo. Aí embaçava o vidro, tinha que passar um paninho e tal. O celular não existia. Eu queria ligar para alguém, eu tinha que parar num posto, né, ou numa próxima cidade para ligar para alguém. Então tudo isso, hoje é como se eu não sabia, eu tinha que bater de porta em porta, descobrir uma placa para mim saber. Hoje tem um aplicativo ali, ele me leva na porta da onde eu quero ir. Então, né, respondendo mais uma vez Certo. por outro viés a questão de ano novo, final de ano, eu acho que nós temos tudo para somar fatores positivos. Ótimo. Eu posso individualmente não me sentir que acompanhei ou que fiz tudo que eu queria fazer, mas se eu olhar o contexto do mundo num todo, vivemos em melhores condições, em toda a humanidade vive em melhores condições. Certamente. O único problema que temos ainda é a questão da sustentabilidade. Nós temos muito lixo, mas fora isso, as condições de acesso a alimentações, vestuário, moradia, Facilitou deslocamento, muito. tudo está muito Tudo, melhor. tudo. Então esse aspecto positivo da humanidade que nós temos que considerar muito e deixar de ser um tanto quanto egoísta quando a gente se avalia, né? É verdade. Porque não sou é só verdade, eu sou importante, mas eu e o outro que está comigo também é muito importante. Né? O Grazioli está sendo egoísta. Ele não quer me dar mais tempo. Ele já deu um torcicolo no braço que ele está assim para mim. Vamos fazer o quê? Mas, Caio, um papo contigo, esse bate-papo sempre é agradável. Tu é um profissional que realmente tu sabe transmitir o conhecimento, isso é muito importante. Então eu desejo, já que nós estamos em clima de final de ano, desejo um ótimo Natal para ti e tua família e que o ano, também um novo ano, seja repleto de esperança e de realizações. E conte sempre com a nossa programação e o nosso estúdio estão à tua disposição. Muito obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço Muito obrigado, pela disposição de vocês, não é? E afirmo isso, assim, eu acho que nós temos que nos desenvolver sempre em contato com os demais. E a avaliação que temos que fazer do nosso momento de vida é de que temos muito para ver ainda. E isso tem que nos motivar para continuar querendo estar na vida. Muito bom, muito obrigado. A você, eu agradeço a tua preciosa audiência, muito obrigado e até amanhã não, desculpe, viu? Eu que fiquei ansioso, até a semana que vem, se Deus quiser.